senhoras e senhores, e agora eu tenho aqui a alegria e honra de chamar o Willi Hoffmann, diretor da Antares Soluções, onde ele vai apresentar sobre a qualidade do ar de interiores e melhores práticas frente ao Covid-19. Então, se esse é um tema que para você é relevante, e naturalmente Covid-19 é o tema mais falado, né, ultimamente, então eu sugiro você ficar super atento na apresentação do Willi Hoffmann. Muito bom dia, Willi, seja bem-vindo ao simpósio da Danfoss. Obrigado, bom dia a todos, os colegas aí. Agradeço a Danfoss pelo convite de participar nesse evento. Me sinto aqui no meio de titãs, como eu costumo dizer, né? Vou tentar apresentar esse assunto que é está bastante em moda, né? Na verdade, a qualidade do ar já é um assunto já de muito tempo, né? E vamos tentar ver um pouquinho, entrar um pouquinho na parte técnica até para poder explicar como as decisões podem ser tomadas, né? Para a gente ter adotar melhores práticas frente a essa novidade que é o Covid, né? Que é essa doença. Então, vou iniciar aqui. Eu vou ter que mudar aqui, né? Ótimo. Bem, na minha apresentação, eu gostaria de abordar essa questão da qualidade do ar interno de uma forma abrangente, independente do foco dessa doença que está aí nos afetando já desde o começo do ano. Depois eu vou focar um pouquinho mais sobre essa doença em si, a forma de transmissão. Então, nós vamos ver algumas questões da questão da qualidade e os recursos que nós temos para fazer, e no final, as normas que eventualmente poderiam contribuir, que já estão aí no prelo, aí já estão prontas para ser publicadas. Bom, a qualidade do ar sobre o ocupante, por que precisamos? Por saúde, né? Logicamente, conforto, que representa produtividade. Se a gente for olhar o efeito do contaminante, por que cuidar da qualidade do ar? Né? Então, vamos analisar um pouquinho o efeito dos contaminantes sobre a saúde dos ocupantes. Então, o material particular, problemas aqui que nós vamos focar, eu vou explicar por quê. Na respiração humana, as partículas elas penetram, né, junto com o ar, e essas partículas vão parando ao longo do trato aqui respiratório. As partículas menores elas vão até mais fundo no sistema e são mais difíceis de serem expelidos. Por isso, uma preocupação com as partículas muito pequenas ou as partículas de tamanho 2,5 a 2,1 a 3,3, que seria o micrômetros, seriam as partículas a preocupação maior está dentro dessa parte aqui. Quando a gente fala do micro-organismo, que é esse caso do SARS-CoV-2, ele fica nessa faixa aqui, na faixa mais profunda. Porém, dificilmente ele vai ficar andando sozinho pelo ar aí. Então, a gente a preocupação nossa, ela não deve focar assim, olha, o vírus ele tem 0,08, 0,1 micrômetros, porque ele não vai estar sozinho voando por aí, ele vai estar sempre com alguma partícula. Então, se a gente tratar as partículas de uma forma geral, a gente conseguiria melhorar bem a questão da qualidade do ar, né? A contaminação biológica, acho que esse aqui já é um negócio que foi bastante já falado aí nesses últimos tempos. A gente eu vou ser breve,
uma parte da contaminação se dá por contato. A maior parte, assim, não se sabe exatamente, mas pressupõe-se que o contato seria a maior forma de contaminação. Outra forma de contaminação são as partículas um pouco menores, em que você está na proximidade das pessoas que estão gerando essas partículas, que eventualmente elas podem estar contaminadas se a pessoa estiver infectada. E, por fim, essa aqui, que é a partícula que é menor, né, menor tamanho de partícula, que ela pode ficar em suspensão no ar por bastante mais tempo, né? Então, ela sai na forma líquida e ela seca, ela pode secar e ela fica no ar aí, sendo levada pelo fluxo do ar. Então, eu tirei aqui de um documento de posição da Ashley sobre aerossóis infecciosos, que foi publicado em abril de 2020, e que nós temos esse documento traduzido para o português pelo Chapter Brasil Chapter, né? Que eu tirei uma partezinha aqui só para mostrar o quanto que os sistemas hoje de refrigeração, de climatização, podem contribuir ou piorar a situação, né? Então, a gente fala, o risco de propagação de patógenos e, portanto, o número de pessoas expostas pode ser afetado tanto positiva quanto negativamente pelos padrões do fluxo de ar no espaço e pelos sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, e ventilação local. Ou seja, pode afetar positiva ou negativamente, né? Então, nós temos que aproveitar os sistemas para afete positivamente na questão da contaminação. Então, o sistema de ar-condicionado está bem em fase com essa técnica que a gente vai ver daqui a pouco, sobre como a gente poderia tentar evitar isso aqui. Como é que isso funciona? Bom, os contaminantes são gerados em todo quanto é canto. Quando eu falo os contaminantes, eu estou falando de contaminantes gasosos, né? Que nós não vamos dar muita ênfase aqui nesse momento, e principalmente os sólidos. Os sólidos têm aerossóis, fumaça, sílica e micro-organismos. Então, nós vamos focar um pouco mais aqui na questão do micro-organismo, mas eles estão na categoria material particulado, né? Por uma questão, eu acho que didática e também para se saber como as partículas, existe uma infinidade de partículas na poeira atmosférica, existe essa nomenclatura que é feita, que a gente chama de material particulado, em português seria MP, né? Mas a gente usa PM, que está em inglês. E quando você vê essa sigla aqui, né, eu já sabido que nós estamos falando quando eu falo que eu tenho PM10 a concentração de PM10 no ar que está em suspensão, são partículas, toda a massa de partículas em microgramas por metro cúbico que menores que 10 micrometros. PM2,5 são a massa de partículas menores que 2,5 ou 2,5 micrometros. E PM1 menor que 1. Então, esses números aqui estão consagrados e a gente vai focar nesse PM2,5, que é onde estão aquelas partículas que podem ser locomovidas, transportadas pelo ar sem muita dificuldade, ela vai a favor do vento, né? Conforme o vento leva. E ela é a partícula que pode estar contaminada, que a gente fica com mais dificuldade de cuidar. Esse PM10, ele precipita. Então, ele transforma aquela partícula que, ao invés dela ser respirável, ela vai para cima da superfície, ou partículas maiores que 10 micrometros, elas têm uma certa massa, então elas têm facilidade de rapidamente depositar em cima de superfície. Daí que os cuidados para evitar uma contaminação não podem ficar simplesmente em cima do ar ou da máscara que o cara vai usar. Existe uma parcela do risco está relacionado, sim, com as partículas menores que vão estar no ar, mas as principais, como eu disse, estão nas outras medidas, né? Por isso que se fala em lavar a mão e utilizar esse tipo de
de expediente, né, para se diminuir a contaminação. Então, eu já falei aqui o tamanho do vírus, o vírus está por volta disso, disse que o vírus do SARS-CoV-2, né, que é o vírus que provoca o COVID, ele é um vírus muito pequeno, né? Então, ele está numa faixa. Como eu disse, ele não anda sozinho. Então, se a gente não nos preocupar muito com o tamanho dele, porque ele sempre vai vir associado a alguma partícula viável, outra partícula viável ou um aglomerado deles, né? As origens, né, de fontes de contaminantes. Então, falando elas podem estar externas ao ambiente climatizado, que penetram, né, e podem ser geradas internamente ao ambiente climatizado. Essa que está externa ao ambiente climatizado, ambientes fechados, sem ventilação, com ventilação, né, mecânica, a gente tem facilidade em controlar, porque ele está lá fora, né? Agora, esses gerados internamente são os principais problemas. Por quê? Porque as pessoas que estão ocupando o ambiente, elas estão gerando esse material. Então, a gente nunca vai ter zero de contaminação do ambiente. Por mais que eu faça renovação, menos concentração dos gases que estão sendo gerados aqui dentro, então eu posso pegar uma parte do ar externo, pegar uma parte do ar externo e filtrar para eu tirar o particulado, que é o grande problema do ar externo. Então, aqui eu consigo resolver o problema do particulado. E parte desse ar vai recircular também, vai passar por um segundo filtro, né? E vai ser insuflado novamente, de forma a manter sob controle a concentração de material particulado aqui dentro e dos gases e os micro-organismos gerados aqui. Os micro-organismos, na verdade, eles são tratados como material particulado, né? Porque eles têm uma massa, estão junto com esse material particulado. Então, a gente sabe que é uma questão estatística, né? Que se eu controlar a quantidade de material particulado dentro do determinado ambiente, a probabilidade de alguém ser contaminado diminui, porque ele pode diminuir a possibilidade desse micro-organismo ser respirado ou entrar em contato com o usuário lá e ele vira a se contaminar, né? Então, hoje, os micro-organismos que estão lá dentro não são só a SARS-CoV-2, né? Então, são uma infinidade de micro-organismos que estão lá, que fazem parte da biota lá dos ambientes, né? Alguns precisam ser controlados porque eles são muito patogênicos, mas existe uma infinidade, né, de micro-organismos. O SARS-CoV-2, né, foi descoberto em 19, né, que é o que provoca essa COVID aqui, que é o Coronavirus Disease, né, que é a doença que todo mundo está tremendo de medo aí, né? Existe esse SARS-CoV, a gente sabe pouca coisa sobre ele, assim, com a questão de contaminação. Por quê? Porque é o seguinte, uma partícula, um vírus lá, uma partícula contaminada com uma certa quantidade de vírus, que eu respirar, eu pego a doença ou não? Então, isso não se sabe, né? Sabe-se que, por ele ser muito pequeno, uma pequena partícula pode conter uma quantidade grande. Isso pode ser um dos fatores que pioram essa questão da transmissão por via aérea, né? Mas a gente não tem conhecimento disso, né? Ainda não se conhece pouco sobre essa forma de contaminação. Então, se usa como padrão outros micro-organismos que vieram antes, né? E a gente está vendo que nem sempre ele segue o mesmo padrão que existia antes. Voltando agora, o que nós podemos fazer para melhorar essa questão, né? Então, eu disse aqui, se todas as instalações seguissem as recomendações previstas pelas normas técnicas existentes antes de 2019, pouca coisa deveria ser feita para minimizar o risco de contaminação pelo SARS-CoV-2, né? Isso aqui é meio complicado de dizer, mas o fato é que, como não tinha nenhum elemento mortal ali,
deixa sem ar externo, deixa sem isso, filtro, que filtro, né? E aí, o que que acontece? Hoje, quando se olha, putz, agora nós temos um monstro aqui dentro, como é que a gente faz para tirar ele? Aí você, bom, se eu já tivesse feito já o que estava recomendado, eu já estaria razoavelmente seguro, né? Poderia tomar algumas medidas, mas na questão daí a necessidade de uma ação importante, né, da Brava, de conscientização, né? O Arnaldo citou muito bem isso aí, na normatização, para que as instalações, elas realmente sejam feitas com essa base principal, né? Com essa base mínima, né, de qualidade, para realmente ela ir a favor ser favorável, não desfavorável, né, a questão da climatização, como naquele termo lá da Ashley mencionou. Eu peguei alguns casos aqui para mostrar o seguinte, olha, o Brasil, né, esse aqui é do Ministério da Saúde, que pegou aqui até a semana 45, aqui é a média semanal. Nós estamos vendo que no Brasil está em franco declínio, né, as mortes por essa doença aqui. Aí eu falo, puxa, mas no Brasil nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos fazendo a coisa errada. Muita gente diz que a gente tem que seguir o que faz lá na Europa, outro fala que tem que seguir o que faz não sei aonde, e aí aquela briga. Aí eu fui atrás de um outro gráfico para tentar entender o que é que está acontecendo no mundo, né? Aí esse site aqui que está essa fonte de dados aqui são dados disponíveis, né, na internet. Quem quiser pode ir lá e entrar. Ele pega a média de 7 dias e traz todas a curva na mesma escala aqui de dias, só que ele traz e coloca a data zero, é quando você tem 10 mortes acumuladas naquele país. Então, países que não têm 10 mortes ainda nem aparecem, mas os que têm 10 mortes, eles colocaram na data zero, né? Então, por isso tem gráficos que estão mais para frente ou mais para trás, mas ele pôs tudo na data zero. Então, o que aconteceu? Espanha, puta, deu um pico, isso aqui é morte por milhão, tá? É morte por milhão. Então, Espanha foi lá em cima, depois rapidamente caiu, né? Rapidamente, quer dizer, foram vários dias, mas rapidamente. França, mesma coisa, né? Então caiu, né? Quem olhasse o gráfico aqui nesse momento, aí ia falar, putz, lá a França já está em declínio total, o Brasil ainda está subindo aqui, até onde nós vamos parar, né? Aí o que aconteceu? Aí caiu, veio aqui para praticamente zero, e agora começa a ter um bico para cima, de novo, né? Então, aí o Brasil veio aqui, ficou estável, né? Ou seja, não teve um pico desse jeito aqui e começou a cair. E está caindo. Podemos dizer aqui que o Brasil não vai ter essa segunda onda aqui, que é chamada segunda onda? Não sabemos, né? Mas a gente precisa pensar que isso aqui é mais para ilustrar que não tem mágica, né? Quer dizer, a gente não consegue falar vai ser assim ou vai ser assado. Nós temos que usar as evidências científicas que nós conhecemos na questão de contaminação, independente de ser o SARS-CoV-2 ou qualquer outro micro-organismo patogênico. E o sistema de ar-condicionado, ele tem muito a colaborar, né? Ele não tem a capacidade de eliminar a contaminação, mas ele pode, ou qualquer doença transmissível, inclusive, como eu falei, né, o SARS-CoV-2, mas ele pode ajudar a reduzir, ele pode ser a favor. O que você pode fazer para isso aí acontecer? Bom, não tem muita novidade, né? Nós vamos ver isso. O ar de renovação, o ar externo, né, tem a finalidade de introduzir nos ambientes internos uma quantidade de ar, como eu já expliquei, né? Então, o ar externo entra aqui para diluir os contaminantes que vêm aqui dentro. Esse ar, para que ele serve? Ele faz, além dele diluir os contaminantes gasosos, né? Você assegura a pressurização do ambiente, que é um dos quesitos que se coloca lá, manter sob controle o ar que está dentro do ambiente, não deixar entrar ar de fora sem tratamento. E se ele for adequadamente filtrado, a gente vai ver na norma, na 16401, tem
minutinho. Nós vamos ver que tem sistemas que você consegue controlar o material particulado só com o filtro do ar externo, né? Então, mesmo que você for usar um sistema mais simples, né, com split, por exemplo, você consegue ver isso aí. Nós vamos ver já já. Então, o filtro no ar externo, filtro no insuflamento, e aí você consegue controlar a concentração de material particulado aqui. E tendo menos particulado, tem menos carga viral, mesmo que tenha alguma geração interna, diminui a chance de contaminação. Ar externo pressuriza o ambiente, mantém os contaminantes daqui de fora do sistema. Então, cria ambientes saudáveis aqui dentro, esse sistema funcionando. Outra ferramenta importantíssima, que também é novidade na NBR 16401, nessa que está vindo, essa questão da filtragem. Lá foi introduzido um método em que você pode calcular ou estimar a concentração que você espera no ambiente ao longo do tempo de material particulado, o PM2,5, né? Então, você vai trabalhar dentro de uma faixa, ou você pode melhorar a filtragem ou as proporções de vazão, e você consegue estimar quanto de particulado vai estar dentro do ambiente depois de um certo tempo de funcionamento. Então, a gente não estamos saindo daquela indicação, olha, usa o filtro tal, ou usa o filtro de G4, M5, ou o MEV lá, como o Arnaldo já comentou lá. O MEV, lógico, o MEV é uma norma americana que estabelece uma eficiência de filtro, mas se você for ver que não é só a eficiência do filtro que interfere na concentração, depende da vazão de ar, depende da geração interna, depende da concentração do particulado do ar externo. Então, a gente não pode simplesmente falar, olha, é um filtro de tal tamanho ou de tal eficiência, né? Então, a norma ela está trazendo essa novidade aí, que eu entendo que vai ser uma alavancada aqui para a gente poder fazer boas seleções de filtros, de eficiência de filtros, né? Frente ao Covid, o que pode ser feito ainda, né? Então, não existe mágica, né? Como eu já falei, é preciso revisitar o que nós já sabemos. O que nós já sabemos? Estatisticamente, como eu já falei, né, que eu estou repetindo, quanto menor for a concentração de material particulado em suspensão, menor será a possibilidade de contaminação por micro-organismos. Simplesmente porque tem menos micro-organismos, né, em suspensão, sejam eles patogênicos ou não. Seja o SARS-CoV-2 ou não, né? Então, não tem como votar. Então, verificar a manutenção do sistema de climatização, se está em dia, né? Isso aqui tem hoje é obrigatório, né? Ter um plano de manutenção nas instalações, então isso precisa ser efetivamente implementado e ser cuidado, porque no sistema de climatização eles não geram o material particulado, não deveriam gerar se não tivesse filtros adequados, sem saturação, etc. Outra coisa, maximizar a taxa de ventilação do ar externo. Aqui, quando eu falo maximizar, é dizer, olha, é um pouco mais de ar externo do que normalmente seria sem o SARS-CoV. Por isso que eu estou dizendo que algumas coisas a gente podemos fazer. É maximizar a taxa de ventilação, a quantidade de ar externo, aquele ar de recirculação. Então, usando o sistema de captação de ar externo nas instalações, já foi falado, né? O 12, o Arnaldo já deu comentou sobre isso. Abertura de janelas para promover a movimentação de ar no interior dos ambientes ocupados. Isso aqui, instalações pequenas, por exemplo, tem um split lá numa sala de casa, por exemplo, doméstico, muita gente trabalhando de casa. Fecha tudo porque vai ligar o ar. Não, deixa aberto um pouquinho a janela, porque aí, naturalmente, isso acontece. Então instalações pequenas, podemos lançar mão desse recurso aqui. Instalações maiores também, só que aí você começa tem que pesar se o ruído e sujeira que vai entrar compensa ou se não é melhor aumentar o ar externo, né? Exaustor, que é a concentração em microgramas por metro cúbico que existe, que vai estar no ambiente depois de um certo tempo de funcionamento, partindo de uma situação inicial de concentração mais alta.
dependendo da eficiência do filtro. Então, se eu for um filtro mais eficiente, essa concentração vai ficar mais baixa, né? Mas ela depende das vazões e também das concentrações de particulado externo e geração. Então, isso que eu estou dizendo. Existem outras tecnologias complementares que reduzem a viabilidade das partículas, né? Nós não podemos deixar de falar da luz ultravioleta nos equipamentos, né? Ele tem um benefício de manter a serpentina ali limpa, né? Ultravioleta direto no filtro pode provocar algum tipo de degeneração do tecido ali do filtro, né? Do material do filtro, mas na serpentina, onde que teria a parte úmida, é bastante efetivo o uso do ultravioleta, né? Ele não combate diretamente a partícula, ele não purifica o ar, né? Mas ele mantém as superfícies internas do condicionador limpas. Então, é uma técnica que pode ajudar na redução de partículas viáveis nos ambientes. Luz ultravioleta nos ambientes. Isso, existe um indício forte de que isso aqui pode ser útil. O problema é que a luz ultravioleta, ela não é muito amigável com as pessoas, né? Com o olho, a pessoa pode causar problemas de saúde nas pessoas. Então, tem que ser usado com bastante critério, posições, né? Eu não conheço nenhuma instalação que tenha isso aqui instalado nos ambientes ou nos dutos, né? Porque a efetividade depende do tempo de permanência do micro-organismo exposto àquele comprimento de onda. Então, se você fosse fazer um duto, teria que ser uma lâmpada num duto de 2, 3, 4 metros, né? Então, isso não sei até que ponto que isso é viável, mas existem hoje recomendações que, se tiver para alguns ambientes, poderia usar. Outro, perfeito, que é a oxidação fotocatalítica, que é um sistema em que ele gera biocidas, né? Agentes biocidas, ela com bastante efetivo para fazer isso. Então, dessa forma, esses peróxido de hidrogênio, que vai ali ao longo do tempo diminuindo a carga viável, né? Viável que eu falo são vivas, né? Dentro de partículas que são que tem micro-organismos, vai diminuindo a concentração. Então, também são tecnologias que são complementares. Elas não são, por si só, absolutas, né? Eu acho que as principais são aquelas que nós já temos, nós sabemos, né? Que tem, mas elas podem contribuir bastante com isso, né? Eu vou, acho que, não sei, acho que está 5 minutos para mim, né? É isso mesmo? Na verdade, professor, Vili, eu estava aqui conversando nos bastidores com a equipe, o quão extraordinário é o conteúdo que o senhor está trazendo, né? Tão atual. E aí, é uma pena que a gente, né, tenha só meia hora e o tempo já tenha estourado, mas é que realmente o conteúdo é extremamente relevante. Agora, a gente pode trazer elementos também para o nosso debate, né? De repente, no debate, que vai começar às 11h30, começa a parte do nosso debate, você pode trazer mais elementos também. Sim. Na verdade, para mim, com menos de 10 minutos, já apareceu na tela aqui alguma coisa, por isso que eu estou seguindo o meu cronômetro aqui, mas tudo bem. Podemos parar aqui, tem pouca coisa a mais, mas podemos parar aqui, que eu ia falar sobre a questão do consumo. Não, então conclui, já que o senhor colocou esse slide, conclua esse slide, então. Ok. Esse slide. Eu peço desculpas pelo descompasso aí, eu não estou... Imagina, o conteúdo está tão relevante, é justamente isso que eu escrevi aqui, conteúdo tão relevante que dá pena de ter que parar. Mas a verdade é que a gente tem um conteúdo extraordinário, cada palestrante vai trazer conteúdo extraordinário. Certo. Bom, a questão do consumo de energia, né? Existe uma questão de que quanto mais ar externo se tenha, quanto mais filtragem tenha, maior é o consumo de energia para os ventiladores. Eu acho que isso aqui a gente pode contornar com tecnologias novas, com tecnologias, porque você pode monitorar, reduzir a rotação de ventilador, utilizar ventiladores com mais eficiência. Então, eu acho que não pode ser isso a gente tem que usar de forma racional a energia. Então, se ela é necessária, a gente tem que usar, né? E buscar meios mais eficientes para poder fazer o uso racional, porque precisa, né? Então,
Então, basicamente é isso. Eu deixei no final lá, tem a referência bibliográfica, depois...